Mas ele não descreve Jesus, né? Ele vai falar isso depois, né? Jesus vai falar, na verdade. Mas assim, ele começou a descrever Jesus assim, olha, o que eu vi, tinha os cabelos brancos, né? Aí no pensamento dele, o que estava passando ali? Sabe por quê? Eu imagino o seguinte também, nós temos que pensar que o João, ele era um presidiário, pensa assim, ele era um presidiário, e aquela carta tinha que sair do presídio, e chegar nas mãos dos irmãos dele que estavam lá, isso é um pensamento meu. E essa estratégia de revelação, que é o nome de Apocalipse, por código, eu fico imaginando aqueles carcereiros ateus lá, ou, né, literalmente que não acreditavam em Deus, dizendo o seguinte, ixi, ó, deixa passar a carta que esse cara está vendo alguém de cabelo branco, está vendo besta, está vendo, está doidinho. É bom que chegue mesmo na mão daqueles outros lá, para aqueles outros, ó o fim de vocês aqui, hein? Eu no presídio vendo aí besta para todo lado, diabo, perseguição, e deu certo a estratégia, né? A carta chegou nas mãos das igrejas, e é interessante, né, quando João está vendo Jesus, ele olha assim para o cabelo dele, e em vez de falar assim, ó, eu estou vendo Jesus Cristo, né? Ele fala assim, ó, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha os cabelos brancos, né, que lembra autoridade. Os olhos de fogo, quer dizer, não tem como você olhar para Jesus e não sentir a verdade penetrando em você. A voz de muitas águas, como ele estava lá na ilha de Patmos, ele vê assim, olha, a voz de Deus, ele sente que é a voz de Deus mesmo. Da boca dele saía uma espada de 2 gumes, a palavra de Deus, a verdade saía da boca dele. Ele está descrevendo isto, né? E quero agradecer o Márcio que está projetando para nós, para você aí, né? Essa projeção. E esses slides, ele diz o seguinte, olha, o rosto que brilha como o sol, quer dizer, simbolizando a justiça de Jesus. E ó, é aquele que esteve morto, mas reviveu. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E aí ele anda no meio da igreja, ele é semelhante ao Filho do Homem, ele é o primeiro e último, fiel testemunha e a verdadeira testemunha. São as características que o João descreve de Jesus Cristo. Ele podia assim falar assim, ó, eu vi Jesus, pessoal, aqui, tive uma visão. E ele não, ele descreve assim, aquelas características. E Jesus vai destacar algumas dessas nas cartas, né, João, que você vê aí, já que você viu, deixa eu aproveitar. E nós estudamos, então, então ele fala que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem os 7 Espíritos, né, e nós vimos que o número 7 em Apocalipse, né, dá o sentido de algo completo, perfeito, tá legal? Completo ou perfeito. Bom, e aí, escreve aí para 7 cartas. No capítulo 2, nós vamos continuar lendo as cartas. Nós lemos lá uma carta, e ele escreve para a igreja de Esmirna, uma cidade que está lá. E é interessante você entender o seguinte, se você pegar a história da igreja, quem quiser estudar, nós já olhamos para o passado, dá para analisar a história. Alguns colocam cada carta como um período da história. Aí você interpreta como você quiser. Mas eu quero que você entenda, e eu passei a estudar assim, a pensar assim, eu sou uma igreja. Eu sou uma igreja. E eu me vi em vários momentos em algumas dessas cartas. E é interessante você entender isso. Se é para a igreja, é para mim também. Eu sou uma igreja, eu sou um templo, Deus me fez e decidiu habitar em mim. E alguns momentos aí, a gente se coloca no meio dessas cartas aí. Então, para quem quer conhecer, estudar como história da real mesmo, de vida, essa carta de Esmirna é dos anos 100 aos 300 ainda, quando tinha perseguição lá, tá? Olha só, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E aí, opa, aquela igreja chega lá, essa carta chega aos irmãos, quem é o primeiro e o último? Jesus estava no início com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem nada do que foi feito se fez, João fala isso no evangelho dele, e ele aparece em Apocalipse lá, no dia D, onde todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. E aí, uma grande dúvida que vai surgir, mas vou tirar a dúvida só lá no final, me perguntaram o seguinte, espera aí, mas lá está dizendo que os mortos, o mar, todo o mar, quer dizer, o inferno, todos deram lá, as pessoas ressuscitaram para julgamento. Mas eu vou estar lá? Guarda aí, certo?
E aí você vai entender o seguinte, olha, que Jesus, ele é o Senhor da história. Tá bom, meus amados? Ele é o Senhor da história. E ele fala assim, olha, eu conheço a sua tribulação. Olha que lindo, que lindo, né? Ele conhece a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E ele conhece também e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Então, Jesus, ele manda uma carta para aquela igreja, é o seguinte, ei, eu sei que você está passando por um momento difícil. Eu sei que aí onde você está, porque lá nessa igreja lá, eles tinham adoração para vários deuses. Inclusive, o imperador era um próprio deus lá. E é importante isso, que havia alguns judeus dentro da igreja, nós já falamos sobre isso, que eles queriam exatamente que todas as pessoas participassem dos costumes deles também. Porque Jesus, como judeu, né, e tinha lá a circuncisão, todo aquele ritual que eles gostavam de seguir, e amém por isso, mas já houve uma discussão no livro de Atos, onde não era necessário que que os gentios, né, os novos cristãos, praticassem aqueles costumes. E aí, dentro da sinagoga, tinha alguns judeus lá nas sinagogas dizendo o seguinte, ó, que tinha que fazer isso, como ensino bíblico, e não era, né? E, na verdade, o próprio Jesus fala, olha, eles são, na verdade, sinagogas de Satanás, ou seja, templos habitados pelo inimigo. Enquanto vocês são templo do Espírito Santo de Deus, aí na igreja tinha alguns aí que estavam ensinando coisa errada. E é importante isso, meu amado. Às vezes você, caramba, vou ter que vender o almoço para comprar a janta. A gente não tem dinheiro, né? Nós achamos que vamos adorar a Deus quando tiver com o bolso cheio. Não é isto. Jesus também não é cardiologista, né, que quer só o seu coração. Não é isso que Jesus vai olhar o seu coração. Não é isso também. Jesus quer que nós adoremos com os nossos bens, com tudo que nós temos. Mas aquela igreja, ela se comparava com uma outra igreja que tinha uma melhor estrutura de uma outra cidade e ela se achava pobre. Jesus não, ei, você é rico, tá? E eu conheço a sua tribulação. E ele fala assim, olha, não temas o que há de padecer. Vem coisa pior aí. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Observe que aí realmente existia uma perseguição de 10 anos naquele período, dura mesmo, ferrenha para aquela igreja lá, e se cumpriu essa palavra aí. Uma outra coisa, é assim, ser fiel, fica firme, não blasfeme, eu estou no comando, eu estou com você. Essa igreja não teve nenhuma crítica. Não tem, é fantástico que ele fala, entendeu? E ele fala assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amado, essa igreja, na verdade, ele fala a segunda morte, é a expressão que simboliza a condenação externa, a condenação eterna, tá? Essa igreja não tem assim, tenho porém contra ti. Essa não tem. E tem momentos na nossa vida que Deus olha assim, ó, ele respira, é isso aí, continua firme. É desse jeito que eu quero você, entendeu? Não se importando com os ensinamentos errados, não sentindo aquela pressão de costumes, de usos, olhando para o alto, olhando para a palavra. Jesus então fala assim, olha, você vai passar por tribulação por isso, por defender o que é verdadeiro, mas não se incomode, tá? Eu sou de olho, eu estou com você aí, é fantástico. Vai se sentir sozinho, preso, mas eu estou com você. E ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Não negue meu evangelho, não negue o evangelho de Cristo, meu amado. Continua firme aí, tá bom? Essa é a mensagem de Deus para você nessa carta. Pérgamo, que representa também a igreja de 312 e 590, para os historiadores, tem uma mensagem semelhante. Ele fala assim, olha, porque nessa cidade foi construído um templo mesmo, para cultuar o imperador. Era como se fosse assim a central, né, do paganismo ali. Então, olha só, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Ou seja,
Isso diz, ei, vocês estão, mais ou menos assim, vocês estão precisando se firmar na palavra. Ele já se apresenta assim. Ei, eu sou a palavra, ele se apresenta. Jesus é a palavra. Vocês precisam se firmar na palavra. Então, aquela igreja estava precisando retomar os conceitos de culto a Deus. Então, Jesus começa assim, fala para eles que a própria palavra quer conversar com eles. E ele fala assim, olha, para os irmãos da igreja que estão em Pérgamo, sei onde habitas. Olha que bonito. Eu sei onde você habita, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Para você entender melhor o que está acontecendo aí, essa cidade, ela erigiu um santuário para cultuar o imperador romano. E ela se tornou o centro pagão. Então ali, opa, onde é que tem aquela cidade de Pérgamo? É lá que tem o templo enorme do imperador? É lá mesmo. Lá era o centro da religião pagã. Então, opa, as cidades queriam copiar aquele templo para puxar o saco do imperador, vamos dizer assim, certo? E aí, amiguinho, todo mundo ia lá. Imagina aquela cidade lotada e as pessoas tendo, né, na mente delas, sendo instruídas por isso, dizendo que o imperador era a própria divindade em corpo. As pessoas tinham isso. E aí, a igreja, os cristãos naquela época, elas tinham grande dificuldade de pregar ali, de um outro Deus. Mas Jesus fala assim para eles, eu sei onde vocês estão, eu sei que é difícil. Por que é o trono de Satanás? Porque aí era a cidade onde tinha esse templo. Satanás brincava ali, né, de deuses com as pessoas, segundo a história. Entretanto, olha só, algumas coisas eu tenho contra você. Eu sei que você tem retido aí, tem se poupado. Inclusive, um das minhas testemunhas foi morta aí, mas vocês continuam firmes. Porém, eu tenho contra você uma coisa, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas e a ídolos e a se prostituírem. Vocês veem muito bem da história, tem números essa história, onde, eu não vou contar a história por causa de tempo, você tem que ler lá, mas o Balaão, ele foi um profeta corrupto. E a história, bem curtinha, assim, para você entender, resumidamente, ele foi, o povo estava saindo do Egito, caminhando para Jerusalém, e o povo tinha que passar pelo meio das cidades, para ser mais rápido, mais curto o caminho. E algumas cidades, eles mandavam na frente os batedores, pedindo autorização para passar no meio. Um ou outro deixava, mas os que não deixavam tinham que contornar a cidade. Imagine, mais de 3, 5 milhões de pessoas passando no meio da cidade, aquela passeata lá. E aí, teve uma cidade que, além de não deixar, eles queriam ir lá e matar as pessoas e saquear tudo deles, né? Então, eles vão lá falar com o Balaão, eles mandam lá pessoas para o Balaão com cavalos, cheio de ouro, e aquela historinha. O Balão está bem sossegadão lá, né? Olha, o Balaque pediu para você vir conosco. Para quê? Para você amaldiçoar um povo que está saindo de Israel lá. Porque se você amaldiçoar, nós temos certeza que Deus está com você e que nós vamos lá, vamos vencer. Aí o Balaão, mas Deus não falou nada comigo, não. Aí dá uma olhadinha assim para o ouro, para a prata. É o seguinte, dorme aqui, que eu vou buscar a Deus essa noite. Quem sabe Deus dá direcionamento. E aí Deus aparece para ele e conversa com ele. Sabe, meu amado, quando você quer falar com Deus, Deus te visita até em sonho. É fantástico isso. Não é para ficar, então Deus fala comigo. Deus fala com você de diversas maneiras. Ninguém pode impedir de Deus falar com a pessoa. E aí Deus visita Balaão e fala, Balaão, o que você quer? Aí Balaão explica a situação e Deus fala, ei, o povo não vá porque esse povo é meu. É um povo bendito. E o Balaão vai lá e dá a resposta. E os caras vão lá para o rei Balaque, o Balaão disse que não vem não, porque ele não pode vir, porque Deus não deixou. O rei Balaque, então,
diz o seguinte, ó, já sei. Dobra tudo aí, põe mais ouro, põe mais camelo, põe mais carga e volta lá. E os caras chegam à noite. Meu amado, se você realmente entendeu a mensagem de Deus, qual deveria ser a resposta do Balaão para eles? Ei, não adianta, Deus já falou que vai embora, eu não vou. Mas o dinheiro, que é a raiz de todo o mal, corrompeu o coração daquele homem. E ele, olha, fica aí, deixa eu falar com Deus. Quem sabe Deus muda de ideia. E não dá, a Bíblia não tem as expressões, mas eu posso imaginar o Balaão lá ajoelhado, quer falar com Deus, e Deus, Balaão, o que você quer de novo, Balaão? Não, é que os homens, eu já não disse para você que não é para ir, que é povo santo, que não é para amaldiçoar, já não disse, Balaão. Eu sim, mas você quer ir, né? Deus fala, você quer ir, né? Pode ir, você vai então, mas você só vai falar o que eu colocar na sua boca. Quer dizer, por mais que ele tentasse subir, ele fez todo um cinema, subiu no monte, subiu no outro monte, sacrifica aqui, sacrifica ali, por mais que ele tentasse, na hora que ele foi falar, só saiu bênção. Passou vergonha. E aquela história do jumento também, né, que vocês conhecem lá, está tão cego pensando como ia gastar o dinheiro que não viu o anjo na frente lá. Nós temos que tomar muito cuidado, meu amado, quando Deus nos dá a direção. Sabiam disso? Se você orou para Deus e ele falou assim, não vá. Não vá. Ah, mas amanhã você fala, Senhor, mudou de ideia. Não é para ir. Ou se Deus falou, vá. Deus, você sabe quando tem que ir ou não. Deus já falou lá no seu coração. E esse Balaão, o que ele fez então com o Balaque? Ó, Balaque, não dá para destruir não, mas eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Manda mulher lá no meio dos homens, manda homens no meio das mulheres, que rapidamente oferece coisas de graça, sacrificada, oferece o que é de bom e de melhor para eles, que já eles vão esquecer Deus. Então, aconteceu exatamente isso aí. Poderia falar o seguinte, imagine Deus olhando isso na igreja, falando assim, ei, tem gente introduzindo ensinamentos errados na minha igreja, lá, não é aqui não, é lá, naquela época. Que ensinamentos? Estão dizendo o seguinte, ei, Deus é o Deus do perdão, pode pecar à vontade, que Deus é amor, Ele vai te perdoar. Sem nenhum compromisso. Não queira ser o representante de Deus na terra. Tinha pessoas lá, se prostituindo, comendo o que tinha que comer, não se importando com a vida cristã, lá naquele período. E alguns da igreja, esse é um risco que nós corremos de ter muitos parentes na igreja, se a gente não quiser realmente colocar a palavra como eixo, né, de crescimento, você ficar querendo encobrir pecados, né, de irmãos. Não pode, meu amado. Seu filho pecar, vem cá, filho, vamos orar aqui, vai, se arrepende. Se sua esposa, amor, vem cá, vamos conversar. Você quer orar? Pedir perdão? Vamos. O coração sincero, Deus perdoa. Aí você se levanta e caminham juntos. Você não pode ser conivente com coisas erradas na igreja. Então, tem coisas, tem ensinos que é a essência da palavra, é inegociável. Tem pessoas, e eu não gosto de falar, tem pessoas que bebem, que fumam, que ainda não se deu conta que é tempo do Espírito Santo de Deus. Mas só um dozinho, assim, só um cigarrinho de vez em quando. E não adianta, você vai discutir, não adianta. Então, nem discuta. Paulo fala, foge disso aí, foca na cruz. Deixa ela ter um encontro verdadeiro com Deus, e ela vai se dar conta, olha, realmente está errado, vamos embora. E ela vai se livrar disso. Um dia vai se livrar. Não fica pensando nisso. Pensa na cruz, pensa em Jesus falando com você, em Jesus te conduzindo, você sendo usado na presença de Deus. O prazer de servir a Deus é infinitamente maior do que qualquer prazer que a carne trouxe para você, por alguns segundos. Acredite, a presença de Deus na sua vida é incomparável. Pensa nisso.
Não é um prazer momentâneo. Ah, pronto. Aí cadê Deus? Ficou um vazio, um buraco no seu peito. Quando você anda com Deus, você que já cometeu alguns erros, você fala, nossa, mas espera aí. Não se compare. Servir a Deus é incomparável, meu amado. Então, assim, e Deus está de olho. E nós não podemos ser conivente com erros. Dentro da igreja, é inegociável a palavra. Só que nós somos uma família dentro da igreja. Nós temos que sentar, discutir o assunto para salvar o pecador, não crucificar o pecador. E aí é uma questão realmente de maturidade, tá bom? É sempre discutir isso, né? Se no culto de oração fala assim, olha, Senhor, revela, retira do meio da tua igreja as coisas que não te agradam. Pronto. Aí começa a pipocar um pecado ali, outro ali, Deus está mostrando. Aí você vai fazer, você vai lá querer torcer o pescoço do irmão, não, vem cá, irmão, vamos ler a palavra, é o que ele está falando. Está faltando palavra, está faltando relacionamento com Jesus. Você está cultuando outro Deus. E vamos embora. E aí, o Balaão é exatamente isso. Ó. Era o ensinamento básico do Balaão, era confundir assuntos espirituais e morais com interesses materiais e pessoais. Hoje à tarde eu estava assistindo um filme, agora estava fazendo aula da escola, assistindo um filme, aquele Lei e Ordem lá, onde realmente mostrou um caso onde um pastor estava ensinando, entre aspas, jovens, né, dando aula, reforço, tal, mas ao mesmo tempo foi revelado que ele estava se prostituindo com elas, isso no filme. Então, assim, é possível? É possível, tem que fugir da aparência do mal, tem que ser tudo organizado, certinho. O diabo é o primeiro a te apoiar para fazer as coisas escondidas, mas ele também é o primeiro a te expor depois, para você passar vergonha e envergonhar o reino de Deus. Então, fiquem espertos aí. Por isso que é interessante, né, você saber, quando as pessoas falam, você vai ter o discipulado. Olha, o homem discipula um homem, a mulher discipula uma mulher, casal, casais, assim, para você, até você não se empolgar muito, o diabo aí, colocar muitas fantasias na sua cabeça, e você precisa colocar a palavra de Deus na sua cabeça para não ter confusão, tá bom? Então, lembre-se, é a palavra de Deus. E aí ele fala assim, ó, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, que é um outro grupo de pessoas que ensinavam coisas erradas. Então, assim, ensinamento do Balaão, nicolaítas, já falamos sobre isso, né? Os nicolaítas falaram-se pouco sobre eles. Mas é o seguinte, são aquele grupo de pessoas que vêm com uma bagagem espiritual de outras religiões, ou de pensamentos, de histórias, fantasias, vem para a igreja, eu pensei que podia. Jesus, meu amor, então a gente pode fazer tudo que quiser. Então, assim, pessoas que não se desapegam das coisas que não fazem parte do reino de Deus. É como se você estivesse caminhando para Jerusalém, mas com o pensamento ainda no Egito, espiritualmente falando. Você comia das carnes do Egito, vivia como escravo do pecado no Egito, e na Nova Jerusalém é um novo pensamento, é um novo caminhar. Nós precisamos pensar nisso. Ser habitante de Jerusalém é diferente de estar habitando no deserto e de estar habitando no Egito. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter consciência de que nós somos habitantes de Jerusalém. E aí, meu amado, todo ensino que distorce as verdades de Cristo é nicolaíta, é Balaão. Por isso que você precisa se apegar à verdade. Como é que você vai saber que é a verdade? Você vai ler a Bíblia. Olha, acredite. Nós viu ali Mateus, lê de novo. Já li Lucas, lê de novo. Deixa a história entrar na sua mente, para você ver só como ela vai limpando a sujeira. E você, quanto menos espera, você está lá mais espiritual. Vamos dizer assim, você está pensando mais nas coisas de Deus do que nas suas. Aí Deus vai cuidar das suas. É simples assim. Mas, Jesus dá um recado para mim e para você, tá? Portanto, arrependa-se. Se não virei em breve até você, eu lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, observe. A palavra de Deus, a palavra de Deus derruba qualquer ensino errado. Ao mesmo tempo, se você pegar a palavra de Deus, ir lá e mudar algumas vírgulas e ensinar errado, as pessoas vão acreditar.
Sabe aquela frase na cruz, com o ladrão? Jesus falou para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo. Vou mudar uma vírgula. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Você entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado com a palavra. Portanto, Jesus vem e vai derrubar tudo isso com a palavra. Todo ensinamento cai com a palavra de Deus e Jesus vai lutar pela igreja dele. Mas o arrependimento, meu amado, é uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Na verdade, assim, o arrependimento é até uma desculpa. Poxa, desculpa. Desculpa, né? Mas quando você fala com Deus de verdade, Senhor, perdão. É só trocar. Amém? A palavra de Deus prosperará. E ele fala, olha, na boa, hein? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É fantástico isso, né? A gente não dá muito valor, né? E ele fala assim, ó, ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu estava tentando decifrar isso, né? Bom, aqui lembre-se, quem vencer, assim, quem enfrentar tudo isso, vai viver com Deus no céu, na vida eterna. E eu posso pensar no maná, que o maná era o alimento diário vindo do céu. Que, ó, se você vencer, amiguinho, você vai se alimentar de noite. O Deus é a própria luz. Vamos ler em Apocalipse daqui a pouco lá. Deus é a própria luz. E uma outra coisa, que fala o negócio da pedra, a pedra era um símbolo de libertação da escravidão. Quando o escravo era libertado pelo dono, ó, anda com a pedrinha branca aqui. E eu estava pensando nisso, como assim? O que significa isso, né? E aí, amiguinho, ó, ninguém conhece. O que significa isso, a pedra? Ninguém conhece o que está escrito na pedra, o nome de quem é. E aí, ó, quem pertence verdadeiramente a Cristo, em última análise, é um segredo entre Cristo e o crente fiel. Quer dizer, ninguém conhece o coração de ninguém. Só Jesus conhece o meu e o seu coração. Essa pedrinha branca aí, ó, ninguém sabe quem tem. Deu para entender? Aí você fala assim, caramba, e eu agora? Você tá ouvindo, você está aí predisposto, o seu coração com Deus. Então Jesus te conhece. Jesus te conhece, meu amado. E por mais que eu queira te convencer que eu sou, só Jesus sabe quem eu sou. Entenderam que lindo isso? Você tem que chegar e adorar a Deus. Adorar a Deus, conhecer as pessoas, e você só vai conhecer as pessoas verdadeiramente quando começar a conviver com as pessoas. Não adianta. Mesmo no namoro, né? A gente namora, tudo, quando você casa, quando você... Lu, tá saindo de fininho, né? Quando você casa, que você vai conviver com a pessoa, que você realmente, você vai conhecer a pessoa, por quê? São situações inéditas, que os dois passam juntos. E aí pode ser opiniões divergentes, mas peraí, e aí, agora? Ela sempre concordou com você? E vice-versa. Então, assim, na igreja é a mesma coisa. Imagine, um monte de cabeção aqui, tudo junto, aqui aparece uma situação, crucifica, joga a pedra, outro não, calma, limpa aqui, não é isso? Então, a igreja é assim, só Jesus realmente conhece quem é quem, tá bom? Essa foi mais uma carta. Eu não encaixei nessa aí não, estou bem, estou defendendo a palavra de Deus, todo ensinamento que tem na igreja eu dou de frente, eu vou lá, mostro na Bíblia, então eu estou fora, entendeu? Por mais que me ofereça 10 milhões de reais, eu não rasgo a Bíblia, entendeu? Pode aparecer 1000 modelos na minha frente, estou ali firme. Então assim, é não trocar por Balaão tesouros pela presença de Deus. Não dá. Então, rapidamente, vamos para a igreja de Tiatira? Para quem gosta aí de estudar a história da igreja, estuda aí.
Dizem que é de 590 a 1517. Mas, para quem realmente pensa que é o templo do Espírito Santo, para quem pensa que está no comando da igreja, imagine, eu sou o templo, então eu sou o anjo da minha igreja. Deu umas viajadas aqui, mas ó, pensa, você conduz o seu templo para onde você achar que deve ir. Vai dependendo do relacionamento com Deus, você está conduzindo, mas você é o templo. Então imagine isso, você vai receber essa carta de Deus. Por quê? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Os líderes que estão lá, mas quando ele fala anjo, não tem anjo aqui na igreja. Pode ter 1, 2 milhões, quantos você quiser. Quanto Deus quiser, na verdade. Ele manda quantos quiser para te proteger. É bíblico isso. O anjo do Senhor está ao lado, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós vamos ver daqui a pouquinho, Apocalipse 12 lá, que 1/3 dos anjos do céu, na rebeldia que teve na rebelião, caíram. Mas, ó, 3 dedinhos, é 1/3. 2/3 de anjo, quer dizer, para cada um demônio, 2 anjos. Tô firme. Ainda tem Jesus, que prometeu estar comigo todo dia. Assinei um contrato com a segurança, com aquela empresa de segurança, ele que faz a minha segurança, nesse sentido. Então, para você que é o líder da igreja, essas são as palavras do Filho de Deus, para ser bem claro. Aquelas pessoas, tem pessoas que têm que ouvir assim, ei, é o Filho de Deus que está falando com você. É Jesus, Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Olha, o olhar de Jesus penetra na sua vida, e Ele é justiça, Ele é amor, paz, mas Ele é justiça. É isso que Jesus está falando ali, que Ele é justiça. Um dia eu presto contas. Eu vou dar um spoiler aqui. Se você morreu hoje, não interessa o motivo, qualquer doença, se você morreu em paz com Cristo, pediu perdão dos seus pecados, você vai direto para o céu, é na hora. Essa carcaça aqui vai para o cemitério. Vai lá, viver com Cristo na glória já. 1000, 2000 anos, é na hora. Está na Bíblia. Não, mas não tem que dormir um pouquinho, você já dormiu demais nessa terra aqui. Nesse sentido, não fazendo a obra de Deus. Então vamos lá. Mas tem estudo que vai, segue esses caras então. Eu estou te falando que vai para o céu. Está lá, debaixo do altar, louvando a Deus. Mas enfim, você voltará com Jesus. E o corpo? Depois, uma ação, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, juntarão as almas, para ter um corpo celestial como Cristo teve. Nós vamos estudar isso. Mas estou falando isso por quê? Porque Deus é amor, Deus é paz. Pô, mas tem hora que não dá, né? Tem hora, rapaz, que nem Deus... O Moisés quis chutar o balde. Moisés, que é considerado o homem mais manso do mundo, está na Bíblia. Ele ora a Deus, eu não sou babá desse povo. Aí Deus faz uma proposta para Moisés. Moisés, vem cá, vamos conversar, a verdade, vai. Pô, Moisés, eu vou acabar com esse povo, tá? Pode ser? Aí da sua família, de você, eu faço uma outra nação. Que proposta, hein? Aí Moisés, Deus colocou ele em xeque ali. Bom, você está com raiva desse povo? Então vamos matar tudo, e de você a gente faz um novo povo. Ele falou, não, senhor, calma. Não é assim. Porque às vezes a gente briga, tu fala, eu quero ver aquele irmão morto. Não é isso, calma. Não é isso. Meu amado, é fantástico. Então assim, ó, você que acha aí, ó, que é o dono, né, da sua vida, Jesus quer falar com você. E ele fala assim, ei, conheço as tuas obras. Olha que lindo. Eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Olha que lindo. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Viu? Você que faz um monte de coisa, Deus está vendo. É isso que ele está falando. Eu sei disto. Eu sei. Não é fantástico? Pensa por um lado.
Ou a gente podia estar em casa, pezão esticado no sofá, né? Assistindo o jogo do São Paulo. Palmeiras não. A segunda divisão é de terça e sábado. Né? Mas aí é o seguinte, ó, Jesus fala, eu sei que você tem feito muito mais coisa, muito mais. Aí ele fala, tá bom, ele conhece as tuas obras. No entanto, ele fala assim, ó, no entanto, tá legal, eu tenho visto. No entanto, contra você tenho isto, que você tolera a Jezabel. A Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados ao Deus. Observe, existia naquela época uma profetisa que estava ensinando para o povo lá a mesma coisa que na outra igreja, os Nicolaítas, e na outra igreja do ensino de Balaão. Quer dizer, só muda o espaço. Sempre tem alguém querendo mais atenção do que Cristo. E as pessoas chamam para elas a sua vida. Eu quero que você entenda que o rebanho, as ovelhas, o crescimento espiritual, está na mão dos pastores, seu líder. Deus colocou ali para eles levarem você, continuarem conduzindo você, através de ensinos bíblicos, à presença de Deus. Mas a sua vida também está na sua mão. Você não é mais bobinho. E fica sabendo, depois de 4, 5 anos, o seu filho não morre mais de fome. Se tiver um salgadinho, ele vai comer salgadinho o dia inteiro, mas ele vai atrás da comida. Eu aprendi isso com o meu. Ele sabia onde tinha doce, tinha tudo. Ele ia atrás, dava fome, ele pedia. Então, nós não somos mais bobinhos, a não ser que você está rasgando dinheiro, comendo papel, fora, não é isso. Então, você sabe muito bem o que agrada a Deus e não agrada. Porém, você pode não acreditar. No início da minha conversão, nós íamos buscar um profeta da Assembleia, lá no Itaquera, para trazer para os cultos nos lares. E na minha ignorância, eu ia buscar. Eu ia buscar de carros, cara. Os caras chegavam, enchiam o culto nos lares, enchia lá, eles pregavam, falavam em línguas, profetizavam. Um dia eu quero ser assim. Verdade, tinha no início, eu ia buscar. E eu começava a estudar sozinho em casa e nada. E aí eu arrumei uma igreja lá na Lapa, ia estudar lá, de terça, de quinta na outra. Eu saía comendo, eu quero mais. Aí Deus conhece o coração, não conhece? Aí Deus, em sonho, revelou que os caras estavam pecando, se prostituindo. E eu cheguei e falei para um profeta, eu tive um sonho com você assim, assim, assim. Irmão, não, é que na verdade, nunca mais, falei na igreja, nós nunca mais vamos buscar esses caras, quebrou isso na igreja. Entenderam? Eu fui direto no profeta. E ele entendeu que era Deus, estava falando com ele. Eu não mandei recadinho, não. Deus mostrou para mim, vem cá. Eu fui direto com a pessoa. E aí depois Deus me ensinou, assim como ensinou para o profeta, para outros profetas, que você não podia ficar falando sonho para todo mundo. Tem que ser com algumas pessoas que Deus coloca no coração, mas de preferência com ninguém. É entre você e ele. E aí ele fala assim, olha, eu tenho contra você isso, tá? Você está fazendo tudo isso, está esquecendo os ensinos. Está esquecendo de ler a Bíblia. É isso que ele está falando. Nada substitui aquele momento a sós, nós dois. E ele continua assim, ó, você quer saber? Eu estou de olho na Jezabel também. Eu dei um tempo para ela. Olha o que ele fala, Jesus. Dê-lhe um tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Você entendeu que Deus dá um tempo para mim e para você? Eu quero que você entenda isso. Deus dá um tempo para mim e para você. Deus dá um tempo para você repensar, meu amado. Deus dá. Deus não é assim. Deus olha assim e fala. Tem uma passagem de um rei, não dá para tirar o rei de Ezequias da cabeça, mano. Quando Isaías chega e fala, ei, rei, Isaías, vai lá dar um recadinho para Ezequias. O que é? Fala que ele vai morrer daqui a 15 dias. Só isso, beleza. Isaías foi. Rei, tudo bem, oi, Isaías, dá um banquete, não, é rápido, só vim só trazer uma mensagem de Deus. Manda, fala que eu te escuto. Arruma a sua casa que você vai morrer em 15 dias, tá? Beleza? Fui. Foi embora, profeta. Mas quando o Isaías sai, você não conhece o coração daquele homem se ajoelha, e ele não sei o que ele fez, mas ele se arrepende de tal maneira, e ele fala, lembra, Senhor, lembra que eu te servi, lembra que eu fui justo, que eu fiz isso,
Lembra que nós tivemos momentos bons? Lembra? Aí Deus fala assim para ele, lembro. Quer dizer, você lembrou. Assim, você lembrou, né? Não é que Deus lembrou. Deus falou assim, você lembrou, né? Ele lembrou. É como se Deus falasse assim, você que tinha esquecido. É você que tinha esquecido. Por estar fazendo um monte de besteira aí. Não esqueça os momentos a sós com Deus, meu amado. Não esqueça. Aí aconteceu, Isaías estava indo embora. Vai para outro culto. Isaías, volta lá. Senhor, só volta. Só volta e fala para ele, ó, você vai ter mais 15 anos, tá? Ufa. 15 dias. Foi bom, né? Aí, então, assim, a Bíblia diz que Jesus disse, ó, que ele deu um tempo para aquela professora, aquele líder, mudar. Tirar, em primeiro lugar, limpar a mente dela. E uma coisa que tem que entender, mesmo quando você vê comerciais de propaganda, que pode, que não pode, que aquela propaganda, aquela coisa ali é de adulto. Para ele foi bom, então ele está querendo induzir as novas gerações a fazer o que ele fez, comercialmente falando. Tem tudo isso aí. Meu amado, antes na presença de Jesus, Ele vai te dar tempo, Ele vai te dar condições, vai te dar um momento para você se arrepender, porque Ele quer isso mesmo, que você se arrependa e ande na presença dEle. Sabe por quê? Porque Ele assim, ó, por isso vou fazê-la adoecer e trazer grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela... Você entendeu? Que Deus permite muitas vezes, e muitas vezes é Deus que põe a mão, e não cabe a mim nem a você ficar, será que foi Deus, será que não foi? Cuide da sua vida, meu amado, do espiritual, e faz o melhor possível, deixa Deus cuidar do irmão. Eu era 9 irmãos, tinha um apanho, você acha que eu ia entrar no meio lá? Eu apanhava junto, não apanha junto? Então assim, quando você... Sério, quem tem... Antes era assim, hoje a gente não bate muito, né? Só conversa, você já olha, o cara já vê, né? Esse homem forte, aqui eu já treme o filho. Nós vemos assim, então, funciona assim. Mas antes a gente apanhava pra caramba, se for o caso de vocês. Começou? 5 homens, 5 mulheres e 4 homens em casa. Eu era o 6º filho. Eu não lembro, eu devo ter aprontado bastante, porque falaram que eu bagunçava bastante, meus irmãos. Eu não lembro, falando sério, graças a Deus. Eu não lembro mesmo. Vamos sério, eu não me lembro mesmo. Mulher conta assim a infância dela como se fosse ontem, né? Eu não me lembro, por Deus, cara. Eu sei que eu bagunçava, né? Porque eu só me lembro de jogar bola o dia inteiro na rua, só me lembro. Eu não aprendi. E ele fala assim, ó, Jesus, olha, só para a gente terminar. Ei, eu vou dar um prazo para eles. Vou até colocar em doente. Sabe por que às vezes eu estava pensando assim, né? Sabe por que às vezes você fica doente, assim, você não percebe? Sabe que é para você ficar na cama olhando para cima? Olha para o céu ali, ilustrativamente falando. Às vezes Deus te coloca na cama para você olhar para o céu, olhar para cima. Faz tempo que você não olha para cima. Está com vergonha do pecado, não quer nem... Meu amado, Jesus, é só ajoelhar, pedir perdão. Senhor, purifica a minha mente. E eu vou dar uma dica para você, inclusive, viu? Você que pecou, Jesus já te perdoou lá no seu coração. Mas conversa com ele e fala, Senhor, obrigado por ter me perdoado. Confessa, Senhor, eu fiz isso realmente, tá? Mas ao confessar, fala, diabo, vai embora da minha vida, sai, eu vou seguir Jesus Cristo. Espírito Santo, me ajuda. Entre você e Deus, onde você estiver. Não sai, no culto de oração, vou contar para todo mundo meu pecado. Não, sai dessa. Entendeu? Para ninguém, meu amado, entre você e Deus. E aí ele fala assim, ó, matarei os filhos dessa mulher. Quando ele fala matar os filhos, é aquele que está ensinando o que ela ensinou, tá bom? Também. Então, você toma muito cuidado. Então, olha só, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas... Quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Que dentro da igreja dele não pode ter coisa errada, ele vai dar um tempo para se consertar, vai trabalhar individualmente, vai rever os ensinos, vão colocar pessoas sérias para ensinar, de acordo com as escrituras sagradas,
Então, portanto, não é só pegar uma revista já bonitinha, cheirosinha. Você tem que estudar a Bíblia, comparar ali, porque quando você pegar o ensino, é claro que os seus líderes vão pegar, vão dar uma olhada, vão ver se céu não é. Mas assim, a Bíblia é a referência. Vocês entenderam isso, pessoal? A Bíblia é a referência. E Jesus está ali de olho, ó, vocês vão saber que eu que sondo mentes e corações, porque Ele vai revelar tudo isso aí. E aí, e aos demais, só que a boa notícia, aos demais em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei carga sobre vocês. Jesus sabe, meu amado, entendeu o que eu estou falando? Ele que vai conduzir tudo, e no final de tudo, lembra-se que ele fala, você está lendo assim? Mas ele está dando tempo para aquelas pessoas erradas se arrependerem. Só que tem um tempo certo, entendeu? E esse tempo é Jesus que dá. Tá bom? Bom, então somente apeguem-se com firmeza ao que você tem, até que eu venha. Valorize a palavra de Deus, valorize o lugar onde você está, valorize a família que você tem, valorize os irmãos que estão ao seu redor, valorize o emprego, o estudo. Então somente apegue-se com firmeza ao que eu tenho colocado nas tuas mãos. Só isso, até que eu venha. Fantástico, não é? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Só lembrando, então, que nós vamos viver ao lado de Cristo. E Cristo vai reinar, e você vai reinar ao lado dele. É isso que ele está falando. Você vai reinar comigo, meu amado. Você vai ter moral. Amém, meus amados? Obrigado pela tua presença. E ele vai falar também que vai dar a mesma autoridade, porque você vai estar com ele, você vai ter a estrela da manhã, que é a presença dele mesmo, e aí você vai estar com Cristo, tá bom? Obrigado pela sua presença, obrigado você que está em casa. Na próxima semana, nós vamos continuar, terminando o capítulo 2, ainda tem mais algumas cartas para ler, tá bom? Nós vamos terminar o capítulo 3 na próxima semana, e aí Deus vai continuar conduzindo esse estudo, tá bom? Obrigado por você estar aqui presente, obrigado por você em casa. Continue com Deus e até daqui a pouco. Tchau.